fim de ano é igual, né? A gente pega uma folha, abre o Pinterest, imprime diversas fotos, faz um mood board maravilhoso, compra até caneta nova pra ficar horas e horas escrevendo milhões de coisas que, teoricamente, vão mudar a nossa vida no próximo ano. E aí passa janeiro, fevereiro e a lista já virou decoração na parede. Todo mundo passa por isso. Eu, pessoalmente, tô nesse processo de melhoria com as minhas metas anuais desde o ano passado, mas que eu ainda caio na armadilha de não concretizar elas ou simplesmente não ter um planejamento realista para elas. E como podem ver, a gente tem uma companhia aqui que vai ficar fazendo um barulhinho básico. Mas eu acho que é um barulhinho fofo, então acho que vocês não vão se importar, né, galera? Enfim, geralmente a gente escreve as metas e isso meio que já basta. É como se escrever elas já concretizasse na nossa cabeça, sabe? Só pelo simples fato de estar materializando. E até sai aquela euforia de atingir elas, né? Porque tu já tem aquela sensação de, beleza, eu dei o primeiro passo e parece que é isso, sabe? Só que deveria ser justamente o contrário, né? A gente deveria ver isso mais como uma cobrança, um lembrete do que a gente quer e como conquistar essas coisas. Então é um processo bem mais longo do que a gente gostaria, que merece mais atenção. Planejamento sim, mas principalmente calma. Esse não é um vídeo pra te ensinar sobre como tu pode fazer as tuas metas, até porque disso o YouTube já tá cheio. Não queria trazer esse assunto de forma clichê, sabe? Eu queria falar, como tudo que a gente traz aqui no canal, sobre como a gente faz essas coisas, sobre como a gente faz isso, qual que é a mágica de escrever as tuas metas anuais, se isso realmente é algo que a gente precisa fazer, faz sentido, e se sim, como fazer isso sem cair no erro, né, de esquecer elas ao longo do ano. A real é que no fim das contas, quando a gente senta para escrever essas metas, a gente não quer só mudar de vida, né? A gente quer um sentido, a gente quer uma direção, um propósito talvez, ou uma sensação de controle no meio do caos que é a vida, né? A gente, depois que chega na vida adulta, tu tem 1 bilhão de coisas pra fazer e tu precisa tomar 1 bilhão de decisões certas. E a gente não sabe como, a gente não sabe se é o que a gente quer, a gente não sabe muita coisa. É o período mais não sei da vida. Então é literalmente um momento de esperança mesmo, de acreditar que tu pode fazer qualquer coisa, de que aqueles sonhos que ficaram esquecidos na gaveta podem voltar, sabe? Mesmo que só nesse momento de escrever isso. E de acreditar que o próximo ano pode ser melhor, que a gente vai conquistar mais coisas. Mas todo ano é a mesma coisa. Como é que diz não pra isso aqui, gente? Olha só, trazendo brinquedo na minha mão. Olha só. Ó. Mereço isso. Pega, guria. Mas todo ano é a mesma coisa. Para, vida, chega. Ó, mamãe tem que trabalhar. Chega. Mas todo ano é a mesma coisa. A gente promete que agora vai. Agora eu vou ser organizada, agora eu vou ser saudável, eu vou ser produtiva, emocionalmente estável. Tudo ao mesmo tempo, em 12 meses, como se só faltasse querer. É literalmente um ritual coletivo de ilusão, porque não deixa de ser. O ano vira e parece que automaticamente a gente vira uma nova pessoa, como se automaticamente uma versão melhorada, mais evoluída, fosse acordar no dia 1º. Só que não, né? Dia 1º de janeiro é só mais um dia qualquer. Mas, por incrível que pareça, e por mais que eu concorde com isso que eu acabei de falar, eu, Camila, gosto de olhar pra esse momento com essa magia mesmo. Mas não como se a minha vida fosse ser resolvida automaticamente, sabe? Eu uso isso mais como uma afirmação, um compromisso que eu tenho comigo mesma, com a minha vida, para planejar, pensar na minha vida, pensar o que aconteceu no último ano, não necessariamente no último ano, mas até ali, né? Sentar, pensar, escrever, apagar, pensar de novo, pensar por dias, semanas, se for preciso, até eu definir tudo de fato. Eu sei que a coisa mais fácil é sempre seguir uma receita de bolo, né? E talvez até tu tenha clicado nesse vídeo esperando isso. Mas é exatamente isso que sabota a gente todo ano nessa simples tarefa. Esperar que o que funciona pro outro funcione pra gente. Inclusive as metas.
Porque a gente não quer pensar de verdade, a gente não quer, às vezes, até encarar a realidade da nossa vida. Gente, vai ser isso aqui até ela dar uma acalmada. E vamos ser sinceros, é o que eu comentei antes. A gente leva muito mais esse momento como um momento de esperança, de desabafo, que literalmente tu pode colocar todas as tuas frustrações da vida pra deixar de existir no próximo ano. E por a gente não enxergar isso como uma coisa séria, de fato, como um pilar essencial na nossa vida que deveria ser, que é a organização e o planejamento, é exatamente onde a gente cai facinho nessa procrastinação de novo e de novo todo ano. E nunca saímos do lugar. Por isso eu coloco sim essa visão de ano novo, vida nova, para me lembrar que eu tenho inúmeras oportunidades de mudar a minha vida, de melhorar ela. Que todo ano eu tenho mais uma oportunidade para me perdoar naquilo que eu não fiz, naquilo que eu não consegui fazer como eu gostaria talvez, e que eu posso tentar de novo. A gente não falha nas metas porque a gente é indisciplinado. E às vezes sim, mas a maioria das vezes a gente falha porque a gente tá tentando ser uma pessoa que ainda não existe e que ela vai demorar pra se formar. Ou simplesmente porque, como eu falei, a gente decide botar 1001 metas pra acontecer em 12 meses. E aí, obviamente, a gente desiste antes mesmo de tentar. A gente escreve metas pra nossa versão idealizada, não pra nossa versão real. A versão ideal tem tempo ilimitado, energia ilimitada, motivação ilimitada, nenhum problema para resolver, nada e tudo ao mesmo tempo. E a gente, nossa versão real, tem boleto, medo, ansiedade, limite físico e mental para as coisas. E eu nem vou entrar aqui no mérito de dinheiro, tá? Então é inegável que isso vai dar errado. Pra mim, de coração, que muda o jeito de tu escrever as tuas metas e se elas vão dar certo ou não, são esses dois pontos. Ter esse compromisso de olhar para as metas como uma reunião, porque sem planejamento, tu vai viver eternamente na sorte. E quem vive na sorte, vive com ansiedade lado a lado ali, no dia a dia, te infernizando a cabeça, pra tu ter um micro momento de felicidade, sabe sei lá quando. Então, planeje. Não é só um momento de pedir pro universo, de manifestar. É de planejar como que isso vai chegar até você. O universo não vai deixar migalhinha no teu caminho até tu chegar no pote de ouro. Isso não existe. A gente precisa trabalhar as duas coisas juntas. E a segunda que é parar de desabafar em tópicos. Enxergue a tua realidade e trace metas reais para esse ano. Não inventa de colocar coisas que demoram anos para serem realizadas, que precisam de tempo. Cada ano tu deve colocar um passinho de cada vez, que são as micrometas, para chegar numa meta maior de vida, que vai acontecer de X em X tempo. Se a gente coloca metas que são muito maiores do que a nossa vida atual, a ansiedade e tudo de ruim vai te engolir, impossibilitando que tu dê qualquer mínimo passo. Então não gaste tempo pensando nas metas perfeitas. Pense em metas macro que tu quer atingir na vida. Reflete mesmo sobre isso, sobre o que tu realmente quer. Não só se é realmente o que tu quer, mas o que é preciso ser feito para tu atingir cada uma delas. E eu digo tudo, porque às vezes a gente acha que é uma coisa... é só, sei lá, pra comprar uma casa, eu só preciso disso ou preciso daquilo. Mas tem uma lista enorme de documentos, tem uma lista enorme de impostos que tu vai ter que pagar. Tem 1 bilhão de coisas, tem imóvel, tem obra, tem não sei o que. Então, assim, nunca é tão simples quanto a gente imagina. Então, pesquise a fundo mesmo, o ChatGPT tá aí pra isso. E leve o tempo que for. Leve o tempo que for para definir essas metas macro e depois tu se preocupa com as micrometas, que é o que tu vai focar nesse ano em específico, pra só sair do lugar, sabe? E esse é o segredo, sair do lugar. E não já querer o resultado final, no final do ano, todo ano, sabe? Por exemplo, a gente diz, em 2026 eu vou treinar 6 vezes na semana, que tu mal tá conseguindo treinar uma vez por semana, sabe? Ou, sei lá, vou ler um livro inteiro por semana, mas tu não lê há meses, anos. Isso não é meta, isso é só, de novo, desabafo, enganação, sabe? Nada disso é falta de vontade, é só falta de coerência mesmo. A gente tem a falsa impressão de que passos pequenos são preguiça, que a gente não tá se esforçando o suficiente, sendo que se tu saiu do lugar, tu já tá crescendo. Mesmo que pouco, mesmo que demore, as metas realistas, elas não vão nascer do querer.
sabe? Elas vão nascer daquilo que tu consegue sustentar, ou daquilo que tu tá disposto a se machucar um pouco mais pra conquistar aquilo, sabe? Quais coisas a mais em cada área tu consegue fazer esse ano pra crescer, nem que seja um pouquinho, sabe? E aí vem um ponto que eu aprendi. Por isso que eu entrei nessa jornada de melhorar essa dinâmica de metas anuais, que a gente não precisa ter as metas perfeitas. A gente precisa de metas que nos acompanhem de acordo com o tempo, que instiguem, sim, sempre um pouco mais da gente, mas não para uma pessoa totalmente imaginária que não existe ainda, sabe? É claro que, falando agora de vida, não necessariamente de metas, a gente não pode viver com medo da dor do processo, sabe? Também não dá pra gente mapear nosso crescimento até onde não dói tanto assim, sabe? Porque senão tu continua no confortável. Não é porque algo vai exigir muito de ti que tu vai, não, vou abaixar a régua aqui um pouquinho e resolver depois só pra não ter que lidar com isso, sabe? Não limita o teu crescimento só o que a tua cabeça acha que tu consegue lidar, sabe? Experimenta e vai. Vai doer e talvez doa bastante mesmo, mas tu só vai saber quanto tu pode conquistar se tu fizer isso. Ou tu vai viver eternamente no e se? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito aquilo? Sabe? O resultado disso tudo é que as metas deixam de ser uma lista bonita e viram um compromisso real contigo. Elas param de ser promessa e viram uma direção de fato. E tu começa a finalmente sentir que tu tá construindo alguma coisa, mesmo que devagar. Então, quando tu for escrever tuas metas, pensa o que realmente faz sentido pra ti, qual que é a tua fase atual e o que tu consegue fazer 1% a mais nesse ano e não focar nos 100%, sabe? Uma outra dica que, assim, talvez seja a única dica desse vídeo prática, assim, de como construir as tuas metas, mas que depois que eu comecei a fazer isso, melhorou muito a minha dinâmica com o ChatGPT, qualquer inteligência artificial, na verdade. Que é basicamente tu desabafar com ele, sabe? Desabafar mesmo, assim, sobre a tua vida. Às vezes pedir pra ele fazer até um questionário pra ti. Então, vocês vão ali construindo juntos essas metas. E eu fiz isso esse ano e tá sendo muito bom, porque a nossa cabeça é uma bagunça e às vezes a gente precisa de uma forcinha ali, de uma ajuda, só pra organizar mesmo os pensamentos, sabe? E o bom do questionário é que ele não vai inventar nada, né? Ele vai usar aquilo que tu responder pra vocês irem mapeando o que realmente importa, coisa de prioridade e tudo mais. Então, fica aí a dica. E foca naquilo que realmente importa. Poucas metas, muitas metas, tanto faz. Ano passado eu fiz pouquíssimas metas, porque todo mundo fala, faz só 1, 2, 3 metas no máximo. E eu não realizei quase nada. Nada, na verdade. E esse ano eu já tenho o triplo. E eu já tô muito mais confiante de que eu vou conquistar muito mais coisas. Porque eu pensei mais, estudei mais, fiz essa dinâmica aí com o ChatGPT que me fez ir pra um flow, assim, mais profundo do que eu quero pra minha vida. E eu sei que parece que tem sempre alguém analisando as nossas metas enquanto a gente tá fazendo elas, só que não tem. A gente se preocupa com, e se alguém perguntar das minhas metas? É uma coisa até inconsciente, na verdade. A gente não pensa, e se fulano me perguntar isso? Não. Mas é automático, só acontece, assim, a gente fica preocupado em como, nas aparências, em como que a gente vai ser uma boa pessoa e tudo mais, só que a gente esquece a gente mesmo, a gente foca no externo e nunca no interno. Então a gente precisa se desprender disso, de escrever só metas bonitas, só porque alguém disse que tem que ser assim, e que tu só quer mostrar que tu se importa com isso, mas sem se importar de fato. Se preocupe com coisas que são importantes pra você. Só. Você é a única pessoa que vai te cobrar dessas metas no próximo ano. Não vai ser essa outra pessoa, não vai ser esse outro alguém. Então, foque no que funciona pra você. Espero de verdade que a cada ano que passe, essa tarefa, esse ritual fique mais leve pra ti. E não aquela cobrança que te deixa tenso e te obriga a pensar, eu preciso começar isso e aquilo. Espero que a cada ano tu se sinta mais conectado ou conectada com as tuas metas e com a tua vida, com o que tu quer, com quem tu quer ser, e que elas realmente tenham um significado pra ti. Esse vídeo te fez respirar um
pouquinho mais aliviada, ele já cumpriu o seu propósito e eu já fico super feliz por isso. Deixa o like se curtiu, compartilha com um amigo e se inscreva no canal. Espero te ver aqui em 2026 e nos próximos anos, seja lá quando tu estiver vendo esse vídeo. Até porque a minha meta macro é encontrar pessoas como você pelo caminho pra ficar aqui com a gente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!